Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 3, maio de 1860, número 5. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sexta-feira, 30 de março de 1860, sessão particular. Assuntos administrativos. O senhor Ledoyer, tesoureiro, apresenta o balanço da situação financeira da sociedade no segundo semestre do ano social, encerrado a 30 de março de 1860. O balanço é aprovado. Comunicações diversas. Primeira. O senhor Chouart, de Lyon, homenageia a sociedade com 2 brochuras, contendo uma a ode sacra sobre a imortalidade da alma e a outra uma sátira sobre as sociedades em comandita. A sociedade agradece ao autor e, embora uma dessas 2 brochuras seja estranha aos objetivos de seus trabalhos, ambas integrarão o acervo de sua biblioteca. Segunda. Leitura de 3 cartas do senhor Morreri sobre as curas operadas pela senhorita Godu, médium curadora, que foi morar na casa dele e colocou-se sob o seu patrocínio. Como homem de ciência, o senhor Morreri observa os efeitos do tratamento praticado por essa senhorita nos diversos doentes dos quais ela cuida. Ele procede a anotações exatas, como o faria numa sala de clínica. E até chegou a constatar em curto espaço de tempo resultados deveras prodigiosos. Acrescenta o senhor presidente que a sociedade tem duplo motivo para interessar-se pela senhorita Godu. Além da simpatia que naturalmente excitam os exemplos de caridade e desinteresse, tão raros em nossos dias, do ponto de vista espírita, essa jovem lhe oferece preciosa matéria de estudo por desfrutar de uma faculdade de certo modo excepcional. Quem não se interessaria por um médium de efeitos físicos, capaz de produzir fenômenos extraordinários? Quem poderia ver com indiferença aquele cujas faculdades são proveitosas à humanidade, revelando-nos, além disso, uma nova força da natureza? Terceira carta do senhor Conde de R., membro titular, que partiu para o Brasil e que agora se acha retido no porto de Cherbourg em razão do mau tempo. Ele pede à sociedade que o evoque na presente sessão, se possível. O senhor T. observa que essa mesma pessoa já foi evocada 2 vezes, parecendo-lhe supérflua uma terceira evocação. O senhor Allan Kardec responde que, sendo o estudo o objetivo da sociedade, a mesma pessoa pode oferecer observações úteis numa terceira vez, tão bem quanto o fez na segunda ou na primeira. A experiência, aliás, prova que o espírito é tanto mais lúcido e explícito quanto mais frequentemente se comunica e, de certo modo, se identifica com o médium que lhe serve de instrumento. Não se trata aqui da satisfação a um capricho ou da vã curiosidade. Em suas evocações, a sociedade não procura consentimento nem divertimento, ela quer instruir-se. Ora, encontrando-se o senhor de R. numa situação completamente diferente daquela em que foi evocado, pode ensejar novas observações. Consultado sobre a oportunidade de tal evocação, São Luís responde que ela não poderia ocorrer naquele momento. Estudos. Primeiro, são obtidos 2 ditados espontâneos, um de São Luís pela senhorita Huet e outro de Charlette pelo senhor Didier Filho. Segundo, perguntas diversas dirigidas a São Luís sobre o espírito que se comunicou espontaneamente na última sessão sob o nome de Bing, por intermédio da senhorita Boyer, e que revelou a intenção de semear a perturbação e a discórdia e de ter interferido em diversas comunicações. Das respostas obtidas, resulta um ensinamento interessante sobre o modo de ação dos espíritos uns sobre os outros. Terceiro, o senhor R. propõe a evocação de um de seus amigos, desaparecido desde 1848 e do qual não se teve mais notícias. Considerando-se o avanço das horas, tal evocação foi adiada para a próxima sessão. A sociedade decide que não se reunirá na Sexta-feira Santa, 6 de abril.
A partir de 20 de abril, as sessões ocorrerão na nova sede da sociedade, a Rua Saint-Anne, no número 59, Passagem Saint-Anne. Sexta-feira, 13 de abril, sessão particular. Assuntos administrativos. Nomeação de 4 novos membros, como associados livres. A sociedade confirma o título de membro honorário a 5 membros precedentemente escolhidos. Comunicações diversas. A senhora Desley, membro da sociedade, tendo feito uma viagem a Dieppe, dirigiu-se até Grandes Ventes, onde ouviu do próprio padeiro Goubert a confirmação de todos os fatos relatados no número do mês de março e com muito mais detalhes. Pelo exame dos lugares, pôde constatar, sobretudo para certos fatos, que a fraude era impossível. Parece resultar das informações obtidas que estes fenômenos tiveram como causa a presença de um rapaz que desde algum tempo estava a serviço do padeiro, responsável igualmente por fatos semelhantes ocorridos em outras casas. Sendo os fenômenos independentes de sua vontade, pode-se classificá-lo na categoria dos médiums naturais ou involuntários, de efeitos físicos. Desde que deixou a casa do Sr. Goubert, nada se repetiu. Estudos. Primeiro, ditados espontâneos, obtidos por 3 médiums. Segundo, evocação do Dr. Vogel, viajante no interior da África, onde morreu assassinado. A evocação não deu os resultados esperados. O espírito declara estar sofrendo e reclama preces para ajudá-lo a sair da perturbação em que ainda se encontra. Diz que mais tarde poderá ser mais explícito. Propõe o Sr. Allan Kardec, como assunto de estudo, o exame aprofundado e detalhado de certos ditados espontâneos, ou outros, que poderiam ser analisados e comentados como se faz com as críticas literárias. Tal gênero de estudo teria a dupla vantagem de exercitar a apreciação do valor das comunicações espíritas e, em segundo lugar, como consequência dessa apreciação, desencorajar os espíritos enganadores que, vendo suas palavras censuradas, controladas pela razão e, finalmente, repelidas, desde que tivessem um cunho suspeito, acabariam por compreender que perdem tempo. Quanto aos espíritos sérios, poderiam ser chamados para dar explicações e desenvolvimentos sobre os pontos de suas comunicações que necessitassem de elucidação. A sociedade aprova a referida proposta. Sexta-feira, 20 de abril de 1860, sessão particular. Correspondência. Primeira carta, do Sr. J. de Saint-Étienne, membro titular, contendo apreciações muito judiciosas sobre o Espiritismo. Prova esta carta que o autor o compreende sob seu verdadeiro ponto de vista. Segunda carta do Sr. L., operário de Troias, contendo reflexões quanto à influência moralizadora da doutrina espírita sobre as classes trabalhadoras. Convida os adeptos sérios a se ocuparem da propaganda em suas fileiras, no interesse da ordem, nelas visando reanimar os sentimentos religiosos, que se extinguem, dando lugar ao ceticismo, que é a chaga de nosso século e a negação de toda responsabilidade moral. Esses 2 senhores já declararam em outras cartas jamais terem visto algo em matéria de espiritismo prático, mas nem por isso estarem menos convencidos, em razão do alcance filosófico da ciência. O presidente chama a atenção a esse respeito, lembrando que diariamente tem exemplos semelhantes, não da parte de pessoas que acreditam cegamente, mas, ao contrário, daquelas que refletem e se dão ao trabalho de compreender. Para estas, a parte filosófica é o principal, porque explica o que nenhuma outra filosofia resolveu. O fato das manifestações é acessório. Terceira carta do Sr. Dumas, de S.E. Tiff, Argélia, membro da sociedade, transmitindo novos detalhes interessantes sobre fatos cujos resultados testemunhou. Cita principalmente um jovem médium que apresenta um fenômeno singular, qual seja o de entrar espontaneamente e sem ser magnetizado numa espécie de sonambulismo,
toda vez que se deseja fazer uma evocação por seu intermédio e, nesse estado, escrever ou ditar verbalmente as respostas às questões propostas. Comunicações diversas. Primeira, a senhora R, do Jura, membro correspondente da sociedade, transmite um fato curioso que lhe é pessoal. Trata-se de um velho relógio, ao qual se ligam recordações da família e que parece estar submetido a uma influência singular e inteligente em determinadas circunstâncias. Segunda, leitura de uma comunicação obtida numa outra reunião espírita e assinada por Joana d'Arc. Contém excelentes conselhos aos médiuns sobre as causas que podem aniquilar ou perverter suas faculdades mediúnicas, publicada adiante. Terceira, o Sr. Cole inicia a leitura de uma evocação de São Lucas, evangelista, por ele dada em particular. Percebendo que nessa evocação são abordadas diversas questões de dogmas religiosos, o presidente interrompe a leitura em virtude do regulamento, que proíbe sejam tais assuntos tratados na sociedade. O Sr. Cole observa que, não tendo a comunicação nada que não seja ortodoxo, não tinha pensado que pudesse haver inconveniência em proceder à sua leitura. Objeta o presidente que as respostas sempre supõem perguntas. Ora, sejam as respostas ortodoxas ou não, não deixam de dar lugar à suposição de que a sociedade se ocupa de coisas que lhe são interditas. Uma outra consideração vem corroborar esses motivos, a de que, entre os membros, há aqueles que pertencem a diferentes cultos. O que para um seria ortodoxo, poderia não o ser para outros, razão a mais de nos abstermos. Aliás, o regulamento prescreve o exame prévio de toda a comunicação obtida fora da sociedade, medida que deverá ser observada rigorosamente. Estudos. Evocação do Sr. B, amigo do Sr. Royer, desaparecido de casa desde 25 de junho de 1848. Dá algumas informações sobre sua morte acidental durante as escaramuças ocorridas naquela época. Pela linguagem e por algumas particularidades íntimas, reconhece o Sr. Royer a identidade. Sexta-feira, 27 de abril de 1860, Sessão Geral, Comunicações Diversas. Primeira, carta do Dr. Morreri, contendo novos estudos sobre as curas que ele obteve com o concurso da senhorita Godu, por meio daquilo que se pode chamar a medicina intuitiva, publicada a seguir. Segunda, a propósito da medicina intuitiva, o Sr. C, um dos ouvintes presentes à sessão, após convidado pelo presidente, dá informações do mais alto interesse sobre o poder curador de que desfrutam certas castas negras. Natural do Hindustão, de origem indiana, o Sr. C foi testemunha ocular de numerosos fatos desse gênero, dos quais não se dava conta àquela época. Hoje ele encontra a chave no espiritismo e no magnetismo. Os negros curadores fazem largo uso de certas plantas, mas muitas vezes se contentam em apalpar e friccionar o doente, agindo conforme as instruções de vozes ocultas que lhes falam. Terceira, fato curioso de intuição circunstanciada de uma existência anterior. A pessoa em questão, que consigna o fato numa carta a um de seus amigos, o qual a leu, diz que desde sua infância tem uma lembrança precisa de haver perecido durante os massacres de São Bartolomeu, recordando-se até mesmo de detalhes de sua morte, lugares, etc. As circunstâncias não permitem ver nesse pensamento o resultado de uma imaginação exaltada, considerando-se que tal lembrança remonta a uma época na qual não se cogitava absolutamente nem de espíritos nem de reencarnação. Quarta, o Sr. Jorges G., de Marsella, transmite o seguinte fato. Um jovem rapaz morreu há 8 meses, e sua família, na qual se encontram 3 irmãs médiums, o evoca quase diariamente, servindo-se de uma cesta. Cada vez que o espírito é chamado, um cãozinho, do qual muito gostava, pula sobre a mesa e vem cheirar a cesta, dando grunhidos. A primeira vez que isso aconteceu, a cesta escreveu espontaneamente: "Meu bravo cachorrinho, tu me reconheces." Diz o Sr. G. poder assegurar a realidade do fato. Não ou ouviu,
Mas as pessoas que o contam e que muitas vezes o testemunharam são muito bons espíritas e bastante sérias para que se possa duvidar de sua sinceridade. Depois disso, pergunta a ele se o perispírito, mesmo não tangível, tem um aroma qualquer, ou se certos animais são dotados de uma espécie de mediunidade. Um estudo especial será feito ulteriormente sobre esse interessante assunto, no qual outros fatos não menos curiosos parecem lançar alguma luz. Quinta, constatação de um espírito mau trazido a uma reunião particular por um visitante, donde se pode deduzir a influência exercida pela presença de certas pessoas em determinadas circunstâncias. Sexta, leitura de uma evocação particular feita pelo Sr. Allan Kardec de uma das principais convulsionárias de São Médard, falecida em 1830 e em presença de sua própria filha, que pode constatar a identidade do espírito evocado. Tal evocação apresenta, sob diversos pontos, um alto grau de ensino, emprestando um interesse particular às circunstâncias em que foi feita, publicada adiante. Estudos. Primeiro, ditado espontâneo obtido por intermédio da senhora P. Segundo, evocação de Stevens, companheiro de Georges Brown. História do espírito familiar do senhor de Corace. Devemos à gentileza de um de nossos assinantes a interessante notícia que se segue, tirada das crônicas de Froissart, provando que os espíritos não são uma descoberta moderna. Pedimos permissão aos nossos leitores para relatá-la no estilo da época, século XIV. Ela perderia a sua originalidade caso fosse traduzida para a linguagem moderna. A Batalha de Gilberoth é célebre nas crônicas antigas. Ocorreu durante a guerra que João, rei de Castela, e Diniz, rei de Portugal, travaram para sustentar suas respectivas pretensões sobre o último reino. Os castelhanos e os bearneses foram reduzidos a pedaços. O fato que Froissart relata nessa ocasião é dos mais singulares. Lê-se no capítulo 16 do livro 3 de sua crônica que, no dia seguinte à batalha, o conde de Foix foi informado sobre o seu resultado, o que, à distância dos lugares, tornava inconcebível naquela época. É um escudeiro do conde Foix que narra a Froissart o fato em questão. Todo o dia de domingo, e o dia de segunda-feira, e o de terça-feira seguinte, estando o conde de Foix em seu castelo, em Hortais, apresentava o semblante tão fechado e tão duro que dele não se arrancava uma única palavra. Durante esses 3 dias, não quis sair de seu quarto, nem falar ao cavaleiro, nem ao escudeiro, por mais próximo que estivessem, a menos que os chamasse. E ainda aconteceu que ordenou se afastassem aqueles com os quais não desejava trocar uma só palavra naqueles 3 dias. Quando chegou terça-feira à noite, ele chamou seu irmão, Arnaud Guillaume, e lhe disse baixinho: "Nossa gente enfrentou dificuldades que me enfureceram, pois, como lhes dissera ao partirem, acabaram sendo assaltados em viagem." Arnaud Guillaume, que é um homem muito prudente e um cavaleiro audacioso, conhecendo a maneira e a condição de seu irmão, calou-se. E o conde, que desejava experimentar sua coragem, por haver durante muito tempo suportado seu aborrecimento, tomou ainda a palavra e falou mais alto do que o fizera da primeira vez, dizendo: "Por Deus, senhor Arnaud, é assim como vos digo, e logo teremos notícias. Mas nunca o país de Bearn perdeu tanto, desde 100 anos até hoje, como perdeu desta vez em Portugal." Vários cavaleiros e escudeiros que estavam presentes e que viram e compreenderam o conde não ousaram falar. E então, 10 dias mais tarde, soube-se a verdade por parte daqueles que lá haviam estado por dever de ofício, os quais lhe contaram primeiramente, fazendo-o em seguida a todos quantos quisessem ouvir, todas as coisas, na forma e maneira por que se deram em Gilberoth. Isto renovou o pesar do conde e da gente de seu país, que lá haviam perdido seus irmãos, seus pais, seus filhos e seus amigos. Santa Maria! Disse eu ao escudeiro que me narrava a história: "Como pode o conde de Foix saber, sem presumir, da noite para o dia?" "Por minha fé," disse ele o sente bem, como o demonstrou." "Então é adivinho?" disse eu. "Ou tem mensageiros que cavalgam tão rápido quanto o vento, ou deve se tratar de alguma artimanha." O escudeiro começou a rir e disse:
É preciso que ele o saiba por alguma espécie de necromancia. A bem da verdade, nada sabemos, nesta terra, como ele a usa, a não ser por suposição. Então, disse eu ao escudeiro, tende a bondade de me dizer e declarar a imaginação que pensais, e eu vos serei grato. E se é uma coisa para calar, calarei, jamais abrirei minha boca, haja o que houver no mundo. Peço-vos, disse o escudeiro, pois não gostaria que soubessem que eu o tivera dito. Então me levou para um ângulo do castelo de Ortais e depois começou a fazer o seu relato, dizendo: há cerca de 20 anos reinava neste país um barão que se chamava Raimon, senhor de Corace. Como sabem, Corace é uma cidade a 7 léguas desta cidade de Ortais. Ao tempo em que vos falo, o senhor de Corace tinha um pleito em Avinhão, perante o Papa, sobre os dízimos da igreja em sua cidade contra um padre da Catalunha, muito abastado e que reclamava direitos sobre esses dízimos de Corace, que bem valiam uma renda anual de 100 florins, e o direito que ele tinha mostrava e provava. Por sentença definitiva, o Papa Urbano V, em consistório geral, condenou o cavaleiro e julgou a favor do padre. Da última sentença do Papa, levou carta e cavalgou tantos dias que chegou a Bearne e mostrou suas bulas e suas cartas e entrou na posse desse dízimo. O senhor de Corace adiantou-se e disse ao padre: Mestre Pedro, ou Mestre Martim, tal era o seu nome, pensais que por vossas cartas eu deva perder minha herança. Não vos considero tão atrevido a ponto de tomá-la, nem que leveis as coisas que são minhas, porquanto, se o fizerdes, arriscais vossa vida. Mas ide a outra parte impetrar benefícios, porque de minha herança nada obtereis, e, de uma vez por todas, eu vô-lo proíbo. O padre desconfiou do cavaleiro, que era cruel, e não ousou insistir. Avisou que retornaria a Avinhão, como de fato o fez. Mas quando devia partir, veio à presença do cavaleiro e senhor de Corace, e lhe disse: pela força e não pelo direito, vós me tirais os direitos de minha igreja, com o que, em consciência, praticais grande erro. Não sou tão forte neste país como vós o sois, mas sabei que, o mais cedo que eu puder, eu vos enviarei um campeão que temereis mais do que a mim. O senhor de Corace, não levando em consideração essas ameaças, disse-lhe: vai a Deus, vai, faze o que puderes. Eu não temo, morto ou vivo. Já por tuas palavras não perderei minha herança. Assim se foi o padre e voltou, não sei para onde, para Catalunha ou para Avinhão. E não esqueceu o que havia dito ao partir o senhor de Corace, porque, quando o cavaleiro menos pensava, cerca de 3 meses depois, em seu castelo, quando dormia em seu leito, ao lado de sua mulher, surgiram mensageiros invisíveis que começaram a revolver tudo quanto encontravam no castelo, parecendo que queriam tudo arrasar, desferindo golpes tão grandes no quarto do senhor que a dama que lá estava ficou completamente apavorada. O cavaleiro ouvia tudo isso muito bem, mas não emitiu uma só palavra, por não querer demonstrar falta de coragem. Assim, foi bastante astucioso para enfrentar todas as aventuras. Essas confusões e desordens em vários locais do castelo duraram muito tempo, cessando depois. Na manhã seguinte, todos os hóspedes se reuniram e vieram ao senhor, à hora em que ele se levantou, e lhe perguntaram: Senhor, não ouvistes o que ouvimos esta noite? O senhor de Corace disse que não. Que coisas ouvistes? Então, lhe falaram sobre a tempestade que se abateu no castelo, derrubando e quebrando toda a louça da cozinha. Ele se pôs a rir e disse que eles haviam sonhado e que fora apenas o vento. Em nome de Deus, disse a senhora, eu também ouvi. Quando em seguida veio a outra noite, ainda voltaram aquelas tempestades, provocando maior barulho que antes e dando golpes tão grandes nas portas e nas janelas do quarto do cavaleiro que parecia que tudo ia romper-se. O cavaleiro saiu do leito e não pôde nem quis obter o que desejava. Quem é que bate assim a esta hora à porta do meu quarto? Logo lhe responderam: sou eu. O cavaleiro perguntou-lhe: quem te envia? Envia-me o padre da Catalunha, a quem fazes grande mal, porque lhe tiras os direitos de seus benefícios. Não te deixarei em paz enquanto não lhe prestares boa conta, e ele não ficar contente. O cavaleiro perguntou:
Como te chamas, tu que és tão bom mensageiro? Chamam-me Orton. Orton, disse o cavaleiro, o serviço de um padre nada te vale, ele te dará e te fará muito sofrimento. Se queres crer-me, peço-te, deixa-me em paz e serve-me, e eu te serei muito grato. Orton julgou por bem responder, porque logo se aproximou do cavaleiro e lhe disse, quereis? Sim, disse o cavaleiro, mas que não faças mal a ninguém nesta casa. A ninguém, disse Orton. Não tenho nenhum poder a não ser te despertar e te impedir de dormir, a ti ou aos outros. Faze o que te digo, disse o cavaleiro, e entraremos em acordo. Deixa esse padre malvado, que nada possui de bom em si, exceto que pena por ti. Assim, serve-me. Já que o queres, disse Orton, eu o quero. Assim, esse Orton se ligou de tal modo ao senhor de Corace que muitas vezes vinha vê-lo à noite e, quando o encontrava dormindo, puxava o travesseiro ou dava pancadas nas portas e nas janelas do quarto, despertando o cavaleiro que lhe dizia, Orton, deixa-me dormir. Não o farei, dizia Orton, sem que antes te dê notícias. A esposa do cavaleiro, então, teve tão grande medo que seus cabelos se eriçaram, levando-a a esconder-se sob as cobertas. Então perguntava ao cavaleiro, que novidades me trazes? Respondeu Orton, venho da Inglaterra, ou da Hungria, ou de outro lugar. Saí ontem e aconteceram tais coisas. Assim soube o senhor de Corace, por intermédio de Othon, tudo quanto se passava pelo mundo. Manteve esse mensageiro durante 5 anos, e não podia calar-se nem fazer-se descobrir ao conde de Foix, pela maneira por que vos direi. No primeiro ano, o senhor de Corace veio diversas vezes ao conde de Foix, em Ortais, e lhe dizia, Senhor, tal coisa aconteceu na Inglaterra, ou na Alemanha, ou em outro país. E o conde de Foix, após verificar que tudo era verdade, ficava maravilhado de como vinha a saber tais coisas. E tanto insistiu uma vez que o senhor de Corace terminou por dizer-lhe como e por quem lhe vinham tais notícias. Quando o conde de Foix soube a verdade, ficou muito contente e lhe disse, Senhor de Corace, procurai ser-lhe agradável, eu bem que gostaria de ter um tal mensageiro. Isso não vos custa nada, e por esse meio ficareis sabendo realmente o que acontece no mundo. O cavaleiro respondeu, Senhor, eu o farei. Assim, o senhor de Corace foi servido por Orton durante muito tempo. Não sei se esse Orton tinha mais de um senhor, mas todas as semanas, 2 ou 3 vezes, vinha visitar o senhor de Corace, dando-lhe notícias do que acontecia nos países onde tinha conversado. E este as escrevia ao conde de Foix, o qual tinha grande alegria. Uma vez, estava o senhor de Corace com o conde de Foix, e conversavam sobre isto, de modo que o conde lhe perguntou, Senhor de Corace, nunca vistes o vosso mensageiro? Palavra de honra nunca, nem uma só vez. É maravilhoso, disse o conde. Se ele me fosse tão ligado quanto a vós, eu lhe teria pedido que o demonstrasse a mim. E peço que vos deis ao trabalho de dizer-me qual a sua forma e a sua maneira. Dissestes que ele fala tão bem o gascão como eu e vós. Juro, disse o senhor de Corace, é verdade, ele fala tão bem e tão bonito como vós e eu. E juro que procurarei vê-lo, já que me aconselhais. Sucedeu que o senhor de Corace, como em outras noites, estava em seu leito, ao lado de sua mulher, a qual já se acostumara a ouvir Orton e não mais tinha medo. Então veio Orton e puxou o travesseiro do senhor de Corace, que dormia profundamente. Despertando, o senhor de Corace perguntou, Quem está aí? Sou eu, respondeu Orton. E lhe perguntou, De onde vens? Venho de Praga, na Boêmia. Quanto? Disse ele. Tudo bem? 60 dias, respondeu Orton. E viestes tão cedo? Sim, por Deus, vou tão rápido quanto o vento, ou mais. Então tens asas? Nenhuma, disse. Como então podes voar tão rápido? Respondeu Orton. Não tendes senão que ouvir as notícias que vos trago. Por Deus, disse o senhor de Corace, eu preferia te ver. Respondeu Orton. Já que desejais ver-me, a primeira coisa que vereis e encontrareis amanhã de manhã, quando sairdes do leito, será eu. Basta, disse o senhor de Corace. Agora vai, eu te dispenso por esta noite. Na manhã seguinte, o senhor de Corace levantou-se. A senhora tinha tanto medo que ficou doente e disse que não se levantaria naquele dia, mas o senhor ordenou que ela se levantasse. Senhor, disse ela, eu veria Orton e não quero vê-lo de forma alguma, se Deus mo permitir. Então, disse o senhor de Corace,
Eu quero vê-lo. Saiu de mansinho do leito, mas nada viu que pudesse dizer: eu vi Orton aqui. O dia se passou e veio a noite. Quando o senhor de Corace estava deitado em sua cama, veio Orton e começou a falar, como de costume. Vai, disse o senhor de Corace a Orton, és um mentiroso, devias ter te mostrado muito bem a mim e não o fizeste. Sim, fiz. Não o fizeste. E quando saíste do leito, disse Orton, nada vistes? O senhor de Corace pensou um pouco e lembrou-se. Sim, respondeu ele, ao sair da cama e pensando em ti, vi 2 tiras de palha no assoalho, que giravam juntos. Era eu, disse Orton, na forma que tinha tomado. Disse o senhor de Corace, isto não me basta, peço-te que tomes outra forma, de tal modo que te possa ver e reconhecer. Orton respondeu, pedis tanto que me perdereis, e vos deixarei, porque exigis muito. Disse o senhor de Corace, tu não te irás de mim. Se eu te tivesse visto uma vez, não te pediria mais para te ver novamente. Ora, disse Orton, ver-me-eis amanhã, e tomai cuidado com a primeira coisa que virdes ao sair do vosso quarto. No dia seguinte, à hora terça, o senhor de Corace levantou-se, aprontou-se, e tão logo saiu do quarto, veio a um local que dá para o pátio do castelo. Lançou os olhos e a primeira coisa que viu foi uma porca, a maior que já tinha visto, mas era tão magra que parecia ter apenas pele e ossos. Tinha as orelhas grandes, caídas e manchadas, e o focinho longo e agudo. O senhor de Corace ficou muito admirado da porca. Como não havia com prazer, ordenou a sua gente: soltem os cães, quero ver esta porca morta e devorada. Os criados saíram, abriram o lugar onde estavam os cães e os fizeram assaltar a porca, que soltou um grande grito e olhou firmemente para o senhor de Corace, que se apoiava no terraço em frente ao quarto e não mais a viu, porquanto ela desvaneceu-se, não se sabendo em que se tornou. O senhor de Corace entrou em seu quarto muito pensativo e lembrou-se de Orton. Creio que vi Orton, meu mensageiro. Arrependo-me de haver lançado meus cães sobre ele. Será um azar se não mais o vir, pois me disse várias vezes que, assim que eu reconhecesse, eu o perderia. Ele disse a verdade. Desde então não voltou mais ao castelo de Corace, e o cavaleiro ali morreu no ano seguinte. É verdade, perguntei ao escudeiro, que o conde de Foz tenha se servido de tal mensageiro? Para dizer a verdade, sim, é a opinião de vários homens de Bearne, pois nada se faz na região e alhures sem que ele o queira ou se empenhe, a menos que não o saiba ou não tenha tomado cuidado. Assim, foi com bons cavaleiros e escudeiros deste país que estavam em Portugal. A graça e o renome que ele tem por isto lhe foi de grande proveito, porque não perdia em casa o valor de uma colher de ouro ou de prata, nem coisa alguma sem que logo desse falta. Correspondência. Carta do Dr. Morreri sobre diversas curas obtidas pela medicação da senhorita Dessiré e Godu. Plessis do D, perto de Laudeac, Cotes do Nor, 25 de abril de 1860. Senhor Allan Kardec, venho hoje me desobrigar da promessa feita de vos assinalar os casos de cura que obtive com o concurso da STA Godu. Como havereis de compreender, não enumerarei todos, pois seria muito longo. Limito-me a fazer uma escolha, não em virtude da gravidade, mas da variedade das moléstias. Não quis repetir os mesmos casos, nem mencionar curas de pouca importância. Vede, senhor, que a STA Godu não perdeu tempo desde que se encontra em Plessis Boudet. Já visitamos mais de 200 doentes e tivemos a satisfação de curar quase todos os que tiveram a paciência de seguir as prescrições. Os vós falo dos nossos cancerosos. Eles estão bem encaminhados, mas esperarei resultados positivos antes de me pronunciar. Temos ainda grande número de doentes em tratamento. Escolhemos de preferência os que são considerados incuráveis. Dentro de pouco tempo, espero ter novos casos de cura a vós indicar. São principalmente as afecções reumatismais, as paralisias, as ciáticas, as úlceras, os distúrbios ósseos e as chagas de qualquer natureza que o sistema de tratamento parece dar melhores resultados. Posso assegurar-vos, senhor, que aprendi muitas coisas úteis que, antes do meu contato, essa senhorita ignorava.
Cada dia ela me ensina algo de novo, tanto para o tratamento quanto para o diagnóstico. Em relação ao prognóstico, ignoro como pode fixá-lo, todavia ela não se engana. Com a ciência ordinária não se pode explicar uma tal penetração, mas vós, Senhor, a compreendeis facilmente. Termino declarando que certifico como verdadeiras e sinceras todas as observações que se seguem, com a minha assinatura. Aceitai, etc. Morrere, doutor em medicina. Primeira. Observação número 23 de fevereiro de 1860. François Langley, trabalhador jornaleiro. Diagnóstico: febre terciana há 6 meses. A febre tinha resistido ao sulfato de quinina, por mim administrado várias vezes ao doente. Foi curada em 5 dias de tratamento com simples infusões de plantas diversas, e o doente passa melhor do que nunca. Poderia citar 10 curas semelhantes. Segunda observação, número 924 de fevereiro de 1860. Senhora R. de Loudéac, 32 anos. Diagnóstico: inflamação e entumecimento crônico das amígdalas, cefalgia violenta, dores na coluna vertebral, abatimento geral, ausência de apetite. O mal começou por arrepios e surdez e já dura 2 anos. Prognóstico: caso grave e difícil de curar. O mal tem resistido aos melhores tratamentos aplicados. Hoje a doente está curada. Prossegue o tratamento apenas para evitar uma recaída. Terceira observação, número 1325 de fevereiro de 1860. Pierre Galbichais, do vilarejo de Vento Lamotte, 23 anos. Diagnóstico: inflamação subaponevrótica no dorso e na palma da mão. Prognóstico: caso grave, mas não incurável. A cura foi obtida em menos de 15 dias. Temos 4 ou 5 casos semelhantes. Quarta. Observação número 1826 de fevereiro de 1860. François R., de Loudéac, 27 anos. Diagnóstico: tumor branco cicatrizado no joelho esquerdo. Abscesso fistuloso na parte posterior da coxa, acima da articulação. O mal existe desde os 10 anos. Prognóstico: caso muito grave e incurável. Resistiu aos melhores tratamentos instituídos durante 6 anos. O doente foi pensado com ungüentos preparados pela senhora Godou e tomou infusões de plantas diversas. Hoje se pode considerá-lo curado. Quinta. Observação número 2325 de fevereiro de 1860. Jane Glue, operária em Tierney-Loudéac. Diagnóstico: panarício muito intenso há 10 dias. A doente foi curada radicalmente em 15 dias apenas com os ungüentos da senhora Godou. As dores desapareceram a partir do segundo curativo. Temos 3 curas semelhantes. Sexta. Observação número 1225 de fevereiro de 1860. Vincent Gordel, tecelão em Lamotte, 32 anos. Diagnóstico: oftalmia aguda, consequente a uma erisipela intensa. Injeção inflamatória da conjuntiva e grande belida manifestando-se na córnea transparente do olho esquerdo, estado inflamatório geral. Prognóstico: afecção grave e muito intensa. É de temer-se que o olho se perca em 10 dias. Tratamento: aplicação de ungüentos sobre o olho doente. Hoje, a oftalmia está curada, a belida desapareceu, mas o tratamento continua para combater a erisipela, que parece ser de natureza periódica e, talvez, da artrosa. Sétima. Observação número 31, 27 de fevereiro de 1860. Marie-Louise Rivière, jornaleira em Lamotte, 24 anos. Diagnóstico: reumatismo antigo na mão direita, com debilidade completa e paralisia das falanges. Impossibilidade de trabalhar. Causa desconhecida. Prognóstico: cura muito difícil, se não impossível. Curada em 20 dias de tratamento. Oitava. Observação número 34, 28 de fevereiro de 1860. Jean-Marie Leberry, 19 anos, indigente em Lamotte. Diagnóstico:
cefalálgia violenta, insônia, hemorragias frequentes pelas fossas nasais, desvio para dentro do joelho direito e para fora da mesma perna. O doente realmente está estropiado. Prognóstico: incurável. Tratamento: tópico extrativo e ungüentos da senhora Godu. Hoje, o membro se endireitou e a cura é mais ou menos completa. Entretanto, continua-se o tratamento por precaução. Nona. Observação número 50, 28 de fevereiro de 1860. Marie Nogretz, 23 anos, de Lamotte. Diagnóstico: inflamação da pleura e do diafragma, entumecimento e inflamação das amígdalas e da úvula, palpitações, tontura, sufocações. Prognóstico: embora a paciente seja forte, seu estado é grave, não pode dar 2 passos. Tratamento: infusões de plantas diversas, melhor desde o dia seguinte e cura radical em 8 dias. 10ª. Observação número 109, 12 de março de 1860. Pierre Lebudu, comuna de Saint-Hervé. Diagnóstico: surdez desde os 18 anos, consequente a uma febre tifoide. Prognóstico: incurável e rebelde a todo tratamento. Tratamento: injeções e usos de infusões de plantas diversas, preparadas pela senhora Godu. Hoje o doente ouve o movimento de seu relógio. O barulho o incomoda e atordoa, em razão da sensibilidade do ouvido. 11ª observação, número 132, 18 de março de 1860. Marie Lemot, 10 anos, residente em Graces. Diagnóstico: reumatismo com rigidez das articulações, particularmente em ambos os joelhos. A criança só anda com muletas. Prognóstico: caso muito grave, se não incurável. Tratamento: tópico extrativo e curativos com ungüentos da senhora Godu. Cura em menos de 20 dias. Hoje anda sem muletas nem bengala. 12ª observação, número 80, 19 de março de 1860. Helene Lucas, 9 anos, indigente em Lamotte. Diagnóstico: protrusão e entumecimento permanente da língua, que avança de 5 a 6 centímetros além dos lábios e parece estrangulada. A língua é rugosa, os dentes inferiores estão corroídos pela língua. Para comer, a criança é obrigada a afastar a língua para um lado com uma mão e introduzir os alimentos na boca com a outra. Tal estado remonta à idade de 2 meses e meio. Prognóstico: caso muito grave julgado incurável. Hoje a língua retraiu-se e a doente está quase completamente curada. Morrerre. Notar-se-á sem dificuldades que as notícias acima não constituem esses certificados banais solicitados pela cupidez, nos quais muitas vezes a complacência disputa com a ignorância. São observações de um profissional que, pondo de lado o amor próprio, admite francamente a sua insuficiência em presença dos infinitos recursos da natureza, que não lhe disse a última palavra nos bancos escolares. Reconhece que essa moça, sem instrução especial, ensinou-lhe mais do que certos livros dos homens, porque lê no próprio livro da natureza. Como homem sensato, prefere salvar um doente por meios aparentemente irregulares a deixá-lo morrer segundo as regras, e não se julga humilhado. Comprometemo-nos a fazer um estudo sério no próximo artigo, do ponto de vista teórico, sobre essa faculdade intuitiva, mais frequente do que se pensa, mas que é mais ou menos desenvolvida, por meio da qual a ciência poderá aurir preciosas luzes, quando os homens não se julgarem mais sábios que o Senhor do Universo. Por intermédio de um homem muito esclarecido, natural do Hindustão e de origem indiana, obtivemos preciosos ensinamentos sobre as práticas da medicina intuitiva pelos nativos e que vem acrescentar à teoria o testemunho de fatos autênticos, bem observados. Conversas familiares de além-túmulo. Jardim, Sociedade de Paris, 25 de novembro de 1859. Lê-se no Journal de la Nièvre. Um acidente funesto ocorreu sábado passado na estação ferroviária. O senhor Jardim, homem de 62 anos, ao sair do pátio da estação, foi colhido pelos varais de um tílburi, exalando o último suspiro poucas horas depois.
A morte desse homem revelou uma das mais extraordinárias histórias, a qual não teríamos dado crédito se testemunhas verídicas não nos tivessem garantido a sua autenticidade. Ei-la, tal qual nos foi narrada. Antes de ser empregado no entreposto de tabacos de Nevers, Jardim morava no Cher, burgo de Saint-Germain-des-Bois, onde exercia a profissão de alfaiate. Sua mulher tinha morrido havia 5 anos, nesse vilarejo, vítima de uma fluxão de peito, quando, há 8 anos, ele deixou Saint-Germain para vir morar em Nevers. Empregado laborioso, Jardim era muito piedoso, de uma devoção que raiava a exaltação. Entregava-se com fervor às práticas religiosas. Em seu quarto, tinha um genuflexório, no qual gostava de ajoelhar-se. Sexta-feira à noite, achando-se só com a filha, anunciou-lhe, de repente, que um secreto pressentimento o advertia de que seu fim estava próximo. "Escuta", disse-lhe ele, "minhas últimas vontades. Quando eu estiver morto, remeterás ao Sr. B a chave do meu genuflexório, para que ele leve o que ali encontrar e deposite em meu caixão." Surpreendida por essa brusca recomendação, a senhora Jardim, não sabendo ao certo se o pai falava sério, perguntou-lhe o que poderia haver no genuflexório. A princípio recusou responder, mas, como ela insistisse, ele lhe fez a estranha revelação de que o que se achava ali eram os restos de sua mãe. Informou-lhe que, antes de deixar Saint-Germain-des-Bois, tinha ido ao cemitério durante a noite. Todos dormiam no vilarejo. Sentindo-se muito só, tinha ido à sepultura da esposa e, armado de uma pá, havia cavado a terra até atingir o caixão que continha os restos daquela que fora sua companheira. Não querendo separar-se desses preciosos despojos, recolhera os ossos e os depositara no seu genuflexório. A essa estranha confidência, um pouco amedrontada, mas sempre duvidando que o pai falasse sério, a senhora Jardim prometeu-lhe conformar-se às suas últimas vontades, persuadida de que ele queria divertir-se à sua custa, e que no dia seguinte lhe daria a solução desse fantástico enigma. No dia seguinte, sábado, Jardim foi ao escritório como de costume. Cerca de 1 hora, foi mandado à estação de mercadorias para despachar sacos de tabaco destinados ao abastecimento do entreposto. Mal saíra da estação, foi atingido no peito pelos varais de um tílburi, que lhe passara despercebido em meio às viaturas estacionadas no embarcadouro. Seus pressentimentos não o haviam enganado. Derrubado pela violência do choque, foi levado para casa sem sentidos. Os socorros prodigalizados fizeram-lhe recobrar os sentidos. Pediram para tirar-lhe as roupas, a fim de examinar os ferimentos, mas ele se opôs vivamente. Insistiram e recusou ainda. Mas como, apesar da resistência, se dispunham a despí-lo, prostrou-se de repente. Estava morto. O corpo foi posto numa cama. Qual não foi, porém, a surpresa dos presentes, quando, depois de despido, viu-se sobre o coração um saco de couro amarrado em volta de seu corpo. Corte feito pelo médico, chamado para constatar a morte, separou o saco em 2 partes, do qual escapou uma mão seca. Lembrando-se do que o pai lhe houvera dito na véspera, a senhora Jardim preveniu os senhores B e J, marceneiros. Aberto o genuflexório, dele foi retirada uma barretina da Guarda Nacional, no fundo da qual encontrava-se a cabeça de um morto, ainda com os cabelos. Depois perceberam, no fundo do genuflexório, dispostos sobre os raios, os ossos de um esqueleto. Eram os restos da esposa de Jardim. Domingo último, os despojos de Jardim foram conduzidos à derradeira morada. Para satisfazer a vontade do sexagenário, puseram no caixão os restos de sua mulher e, sobre seu peito, a mão seca que, se assim podemos nos exprimir, durante 8 anos havia sentido o bater de seu coração. Primeira evocação. Resposta: eis-me aqui. Segunda: quem vos preveniu de que desejávamos falar-vos? Resposta: nada sei, fui arrastado até aqui. Terceira: onde estaveis quando vos chamamos? Resposta: junto a um homem de quem gosto, acompanhado de minha esposa. Quarta: como tivestes o pressentimento da morte? Resposta: tinha sido prevenido por aquela que tanto lamentava. Deus o havia concedido por sua prece.
Quinta. Então vossa mulher estava sempre ao vosso lado? Resposta. Ela não me deixava. Sexta. Os seus restos mortais, que conserváveis no genuflexório, eram a causa de sua presença contínua? Resposta. De maneira alguma, mas eu o acreditava. Sétima. Assim, se não tivesseis conservado esses restos, nem por isso o espírito de vossa mulher deixaria de ficar ao vosso lado? Resposta. Então, o pensamento não é mais poderoso para atrair o espírito do que os restos sem importância para ele? Oitava. Revistes imediatamente vossa esposa no momento da morte? Resposta. Foi ela quem veio receber-me e esclarecer-me. Nona. Tivestes imediatamente a consciência de vós mesmo? Resposta. Ao cabo de pouco tempo, eu tinha uma fé intuitiva na imortalidade da alma. Décima. Vossa esposa deve ter tido existências anteriores à última. Como se explica que as tenha esquecido para consagrar-se inteiramente a vós? Resposta. Tinha de me guiar em minha vida material, sem por isso renunciar às suas antigas afeições. Quando dizemos que jamais deixamos um espírito encarnado, deveis compreender que por isso queremos dar a entender que frequentemente estamos mais junto a ele do que alhures. A rapidez do nosso deslocamento nulo permite, de maneira tão fácil quanto, a vós, uma conversa com vários interlocutores. 11ª. Lembrai-vos de vossas existências anteriores? Resposta. Sim. Na última fui um pobre camponês, sem nenhuma instrução, mas, anteriormente, havia sido religioso sincero, devotado ao estudo. 12ª. A extraordinária afeição que tinhais por vossa mulher não teria como causa antigas relações de outras existências? Resposta. Não. 13ª. Sois feliz como espírito? Resposta. Mas não é possível, deveis compreender. 14ª. Podeis definir vossa felicidade atual e dizer-nos a sua causa? Resposta. Eu não deveria ter necessidade de vô-lo dizer. Eu amava e sentia falta de um espírito querido. Amava a Deus, era honesto. Encontrei o que me faltava. Eis os elementos de felicidade para um espírito. 15ª. Quais as vossas ocupações como espírito? Resposta. Disse-vos que, ao ser chamado, estava junto a um homem de quem gostava. Procurava inspirar-lhe o desejo do bem, como sempre fazem os espíritos que Deus julga dignos. Temos ainda outras ocupações que não podemos, por ora, revelar. 16ª. Agradecemos a gentileza de terdes vindo. Resposta. Também vos agradeço. Uma convulsionária. Havendo as circunstâncias nos posto em contato com a filha de uma das principais convulsionárias de Saint-Médard, foi possível recolher sobre essa espécie de seita alguns ensinamentos particulares. Assim, nada há de exagerado no que se relata sobre as torturas a que voluntariamente se submetiam os fanáticos. Sabe-se que uma das provas, designadas pelo nome de grandes socorros, consistia em sofrer a crucificação e todos os tormentos da paixão do Cristo. A pessoa de quem falamos, falecida em 1830, ainda tinha nas mãos os buracos feitos pelos pregos que haviam servido para suspendê-la à cruz, e ao lado as marcas das lançadas que havia recebido. Ela escondia cuidadosamente esses estigmas do fanatismo, e sempre tinha evitado explicá-los aos filhos. É conhecida na história das convulsionárias sob um pseudônimo que não revelaremos, por motivos que logo serão indicados. A conversa a seguir ocorreu em presença de sua filha, que a desejou. Suprimimos as suas particularidades íntimas que não interessariam aos estranhos, mas que foram para a moça uma prova incontestável da identidade de sua mãe. Primeira, evocação. Resposta. Há muito que desejo conversar convosco. Segunda, qual o motivo que vos levava a desejar conversar comigo? Resposta. Sei apreciar vossos trabalhos, apesar do que possais pensar de minhas crenças. Terceira, vedes aqui a senhora vossa filha.
Foi sobretudo ela quem quis conversar convosco, e ficaremos muito contentes de aproveitar a ocasião para nossa instrução. Resposta: sim, uma mãe e sempre vê seus filhos. Quarta: sois feliz como espírito? Resposta: sim e não, porque poderia ter feito melhor, mas Deus leva em conta a minha ignorância. Quinta: lembrais perfeitamente da vossa última existência? Resposta: eu teria muitas coisas a vós dizer, mas orai por mim, a fim de que isto me seja permitido. Sexta: as torturas a que vos submetestes vos elevaram e tornaram mais feliz como espírito? Resposta: não me fizeram mal, mas não me fizeram avançar em inteligência. Sétima: rogo-vos a gentileza de ser mais precisa. Pergunto se aquilo vos foi levado à conta de mérito. Resposta: direi que tendes uma pergunta em O Livro dos Espíritos que dá uma resposta geral. Quanto a mim, era uma pobre fanática. Nota: alusão à questão 726 de O Livro dos Espíritos sobre os sofrimentos voluntários. Oitava: essa questão diz que o mérito dos sofrimentos voluntários está na razão da utilidade, que daí resulta para o próximo. Ora, os das convulsionárias não teriam, segundo creio, senão um fim puramente pessoal? Resposta: era geralmente pessoal, e se jamais falei disso a meus filhos, foi porque compreendia, vagamente, que não era o verdadeiro caminho. Observação: aqui, o espírito da mãe responde, por antecipação, ao pensamento da filha, que desejava perguntar-lhe por que, em vida, tinha evitado falar disso aos filhos. Nona: qual era a causa do estado da crise das convulsionárias? Resposta: disposição natural e superexcitação fanática. Jamais teria querido que meus filhos fossem arrastados por essa ladeira fatal, que hoje reconheço melhor ainda. Respondendo espontaneamente a uma reflexão de sua filha, que entretanto não havia formulado a pergunta, acrescenta o espírito: eu não tinha educação, mas intuição de muitas existências anteriores. Décima: dentre os fenômenos produzidos entre as convulsionárias, alguns apresentam analogia com certos efeitos sonambúlicos, por exemplo, a penetração do pensamento, a visão à distância, a intuição das línguas. O magnetismo representava nisso um certo papel? Resposta: muito, e vários sacerdotes magnetizavam, sem que as pessoas o soubessem. 11ª: de onde provinham as cicatrizes que apresentáveis nas mãos e em outras partes do corpo? Resposta: pobres troféus de nossas vitórias, que não serviram a ninguém e que muitas vezes excitaram paixões. Deveis compreender-me. Observação: parece que se passavam coisas de grande imoralidade na prática das convulsionárias que haviam revoltado o coração honesto dessa senhora, levando-a mais tarde, quando acalmada a febre fanática, a tomar aversão por tudo quanto lhe recordasse o passado. É, sem dúvida, uma das razões por que não falou do assunto a seus filhos. 12ª: realmente eram operadas curas sobre o túmulo do diácono Pares? Resposta: oh, que pergunta! Sabeis muito bem que não, ou pouca coisa, sobretudo para vós. 13ª: vistes Pares depois que morrestes? Resposta: não me ocupei dele, porquanto o censuro, por meu erro, desde que sou espírito. 14ª: como o consideráveis quando viva? Resposta: como um enviado de Deus. É por isso que o censuro, pelo mal que me fez em nome de Deus. 15ª: mas não é ele inocente pelas tolices praticadas em seu nome após a sua morte? Resposta: não, porque ele próprio não acreditava no que ensinava. Quando viva, não o compreendi como o compreendo agora. 16ª: é verdade que o espírito dele tenha ficado alheio, como ele o disse, às manifestações ocorridas em sua sepultura? Resposta: ele vos enganou. 17ª: assim, ele excitava o zelo fanático? Resposta: sim, e ainda o faz. 18ª: quais são as vossas ocupações como espírito?
Resposta: procuro instruir-me, é por isso que disse que desejava vir entre vós. 19ª. Em que lugar vos achais aqui? Resposta: perto do médium, com a mão sobre o seu braço ou sobre o seu ombro. 20ª. Se vos pudéssemos ver, sob que forma seríeis vista? Resposta: minha filha veria sua mãe, como quando viva. Quanto a vós, me veríeis em espírito, a palavra não vo-la posso dizer. 21ª. Explicai-vos, por gentileza? Que pretendeis, dizendo que eu vos veria em espírito? Resposta: uma forma humana transparente, conforme a depuração do espírito. 22ª. Dissestes haver tido outras existências, lembrais-vos delas? Resposta: sim, já vos falei delas, e, por minhas respostas, deveis ver que tive muitas. 23ª. Poderíeis dizer qual a que precedeu a última que conhecemos? Resposta: não esta noite, e não por este médium. Pelo Senhor, se quiserdes. Nota: ela designa um dos assistentes que começava a escrever como médium, e explica sua simpatia por ele porque diz tê-lo conhecido em sua precedente existência. 24ª. Ficaríeis contrariada se eu publicasse esta conversa na revista? Resposta: não, é necessário que o mal seja divulgado. Mas não me chameis, seu nome de guerra. Detesto esse nome. Designai-me, se quiserdes, como a grande mestra. Observação: é para condescender com o seu desejo que não citamos o nome pelo qual era conhecida e que lhe traz penosas recordações. V. É cima. 5ª. Nós vos agradecemos por terdes vindo e pelas explicações que nos destes. Resposta: sou eu quem vos agradece por terdes proporcionado à minha filha a oportunidade de encontrar sua mãe, e a mim a de poder fazer um pouco de bem. Variedades. A Biblioteca de Nova York. Lê-se no Corriere des États-Unis. Um jornal de Nova York publica um fato bastante curioso, do qual certo número de pessoas já tinha conhecimento, e sobre o qual, desde alguns dias, eram feitos comentários assaz divertidos. Os espiritualistas veem nele um exemplo a mais das manifestações do outro mundo. As pessoas sensatas não vão procurar tão longe a explicação, reconhecendo claramente os sintomas característicos de uma alucinação. É também a opinião do próprio Dr. Cogswell, o herói da aventura. O Dr. Cogswell é o bibliotecário-chefe da Astor Library. O devotamento que se permite ao acabamento de um catálogo completo da biblioteca muitas vezes o leva a consagrar a esse trabalho as horas que deveria destinar ao sono. É assim que tem oportunidade de visitar sozinho, à noite, as salas onde tantos volumes se acham arrumados nas estantes. Há cerca de 15 dias, pelas 11 horas da noite, ele passava com o castiçal na mão diante de um dos recantos cheios de livros, quando, para sua grande surpresa, percebeu um homem bem posto que parecia examinar com cuidado os títulos dos volumes. A princípio, imaginando que se tratasse de um ladrão, recuou e observou atentamente o desconhecido. Sua surpresa tornou-se ainda mais viva quando reconheceu no visitante noturno o Dr. Cass, que tinha vivido na vizinhança de Lafayette Place, mas que estava morto e enterrado havia 6 meses. O Dr. Cogswell não acredita muito em aparições e as teme menos ainda. Não obstante, resolveu tratar o fantasma com atenção e, levantando a voz, disse-lhe: Doutor, como se explica que em vida provavelmente jamais tenhais vindo a esta biblioteca e agora a visitais depois de morto? Perturbado em sua contemplação, o fantasma olhou o bibliotecário ternamente e desapareceu sem responder. Singular alucinação, disse o Sr. Cogswell de si para si. Sem dúvida terei comido algo indigesto ao jantar. Retornou ao trabalho, depois foi deitar-se e dormiu tranquilamente. No dia seguinte, à mesma hora, teve vontade de visitar a biblioteca. No mesmo local da véspera, encontrou o mesmo fantasma. Dirigiu-lhe as mesmas palavras e obteve o mesmo resultado. Eis uma coisa curiosa, pensou ele. É preciso que eu volte amanhã.
Antes de voltar, porém, o Dr. Cogswell examinou as estantes que pareciam interessar vivamente ao fantasma e, por uma singular coincidência, reconheceu que estavam repletas de obras antigas e modernas de necromância. No dia seguinte, ao encontrar pela terceira vez o doutor morto, variou a pergunta e lhe disse: "É a terceira vez que vos encontro, doutor. Dizei-me se algum desses livros perturba vosso repouso, a fim de que eu mande retirar da coleção." O fantasma não respondeu desta como das outras vezes, mas desapareceu definitivamente, e o perseverante bibliotecário pôde voltar à mesma hora e ao mesmo lugar, noites seguidas, sem encontrá-lo. Entretanto, aconselhado por amigos aos quais havia contado a história e pelos médicos a quem consultou, decidiu repousar um pouco e fazer uma viagem de algumas semanas até Charlestown, antes de retomar a tarefa longa e paciente que se havia imposto. E sua fadiga, sem dúvida, havia causado a alucinação que acabamos de narrar. Observação. Sobre o artigo, faremos uma primeira observação. É a falta de cerimônia com que os negadores dos espíritos se atribuem o monopólio do bom senso. Os espiritualistas, diz o autor, veem no fato um exemplo a mais das manifestações do outro mundo. As pessoas sensatas não vão procurar tão longe a explicação, reconhecendo claramente os sintomas de uma alucinação. Assim, de acordo com esse autor, somente são sensatas as pessoas que pensam como ele. As demais não têm senso comum, mesmo que fossem doutores, e o Espiritismo os conta aos milhares. Estranha modéstia, na verdade, a que tem por máxima: ninguém tem razão, exceto nós e nossos amigos. Ainda estamos para ter uma definição clara e precisa, uma explicação fisiológica da alucinação. Mas, em falta de explicação, há um sentido ligado a esta palavra. No pensamento dos que a empregam, significa ilusão. Ora, quem diz ilusão, diz ausência de realidade. Segundo eles, é uma imagem puramente fantástica, produzida pela imaginação sob o império de uma superexcitação cerebral. Não negamos que assim possa ser em certos casos. A questão é saber se todos os fatos do mesmo gênero estão em condições idênticas. Examinando o que foi relatado acima, parece que o Dr. Cogswell estava perfeitamente calmo, como ele próprio declara, e que nenhuma causa fisiológica ou moral teria vindo perturbar-lhe o cérebro. Por outro lado, mesmo admitindo nele uma ilusão momentânea, restaria ainda explicar como essa ilusão se produziu vários dias seguidos, à mesma hora e com as mesmas circunstâncias. Isso não é o caráter da alucinação propriamente dita. Se uma causa material desconhecida impressionou seu cérebro no primeiro dia, é evidente que essa causa cessou ao cabo de alguns instantes, quando o fantasma desapareceu. Como, então, ela se reproduziu identicamente 3 dias seguidos com 24 horas de intervalo? É lamentável que o autor do artigo tenha negligenciado de fazê-lo, porquanto deve, sem dúvida, ter excelentes razões, visto pertencer ao grupo das pessoas sensatas. Contudo, reconhecemos que, no fato acima mencionado, não há nenhuma prova positiva da realidade e que, a rigor, poder-se admitir que a mesma aberração dos sentidos tenha podido repetir-se. Mas dar-se-á o mesmo quando as aparições são acompanhadas de circunstâncias de certo modo materiais? Por exemplo, quando pessoas, não em sonho, mas perfeitamente despertas, veem parentes ou amigos ausentes, nos quais absolutamente não pensavam, aparecer-lhes no momento da morte, que vem anunciar, pode-se dizer que seja um efeito da imaginação? Se o fato da morte não fosse real, haveria incontestavelmente ilusão, mas quando o acontecimento vem confirmar a previsão, e o caso é muito frequente, como não admitir outra coisa senão simples fantasmagoria? Ainda que o fato fosse único, ou mesmo raro, poderia-se crer num jogo do acaso. Mas, como dissemos, os exemplos são inumeráveis e perfeitamente provados. Que os alucinacionistas se disponham a nos dar uma explicação categórica, e então veremos se suas razões são mais probantes que as nossas.
Gostaríamos, sobretudo, que nos provassem a impossibilidade material, que a alma, principalmente eles, que se julgam sensatos por excelência e admitem que temos uma alma que sobrevive ao corpo, que nos provassem, dizíamos, que essa alma, que deve estar em toda parte, não possa estar à nossa volta, ver-nos, ouvir-nos e, desde então, comunicar-se conosco. A noiva traída. O fato seguinte foi narrado pela Gazzetta dei Teatri, de Milão, de 14 de março de 1860. Um rapaz amava perdidamente uma jovem, que o retribuía e com a qual ia casar-se, quando, cedendo a um lamentável arrastamento, abandonou a noiva por uma mulher indigna de verdadeiro amor. A infeliz abandonada roga, chora, mas tudo é inútil. Seu volúvel amante permanece surdo a seus lamentos. Então a, desesperada, penetra na casa dele, onde, em sua presença, expira em consequência do veneno que havia tomado. À vista do cadáver daquela cuja morte acabara de causar, uma terrível reação nele se opera e, por sua vez, quer também pôr termo à vida. Entretanto, sobrevive. Sua consciência, porém, sempre lhe reprovava o crime. Desde o momento fatal, diariamente, à hora do jantar, via a porta do quarto abrir-se e a noiva aparecer-lhe sob o aspecto de um esqueleto ameaçador. Por mais procurasse distrair-se, mudar de hábitos, viajar, cercar-se de companhias alegres, parar o relógio, nada conseguia. Onde quer que estivesse, à hora certa, o espectro sempre se apresentava. Em pouco tempo emagreceu e sua saúde alterou-se, a ponto de os facultativos desanimarem de salvá-lo. Um médico amigo seu, estudando-o a sério, depois de inutilmente haver experimentado diversos remédios, teve a seguinte ideia. Na esperança de demonstrar-lhe que ele era vítima de uma ilusão, procurou um esqueleto verdadeiro e o mandou depositar no quarto vizinho. Depois, tendo convidado o amigo para jantar, ao soarem as 4 horas, que era a hora da visão, fez vir o esqueleto por meio de polias, dispostas para esse fim. O médico pensava triunfar, mas seu amigo, tomado de súbito terror, exclamou: "Ai de mim, já não basta um, agora são 2", e caiu morto como se fulminado. Observação. Ao ler o relato que publicamos e dando crédito ao jornal italiano de onde o extraímos, os alucinacionistas terão argumentos de sobra, porque poderão dizer, e com razão, que havia uma causa evidente de superexcitação cerebral que pôde produzir uma ilusão naquele espírito vivamente impressionado. Nada prova, com efeito, a realidade da aparição, que poderia ser atribuída a um cérebro enfraquecido por um violento abalo. Para nós, que conhecemos tantos fatos análogos indubitáveis, dizemos que ela é possível e, em todo caso, o conhecimento aprofundado do espiritismo teria dado ao médico um meio mais eficaz de curar seu amigo. O meio teria sido evocar a jovem em outras horas e com ela conversar, seja diretamente, seja com o auxílio de um médium. Perguntar-lhe o que deveria fazer para lhe ser agradável e obter seu perdão. Pedir a intercessão do anjo da guarda junto a ela para aplacá-la. E, afinal, visto que ela amava o rapaz, seguramente haveria de esquecer-lhe os erros se nele tivesse reconhecido um arrependimento e um pesar sinceros, em vez de simples terror, que talvez fosse o sentimento dominante nele. Teria deixado de mostrar-se sob uma forma horrível para assumir a forma graciosa que tinha em vida, ou então cessaria de aparecer. Talvez lhe tivesse dito boas palavras, que lhe haveriam de restabelecer a calma de espírito. A certeza de que jamais estariam separados, de que ela velava ao seu lado e de que um dia estariam reunidos, ter-lhe-ia proporcionado coragem e resignação. É um resultado que muitas vezes temos podido constatar. Os espíritos que aparecem espontaneamente sempre têm um motivo. O melhor, no caso, é perguntar-lhes o que desejam. Se estão sofrendo, devemos orar por eles e fazer o que lhes possa ser agradável. Se a aparição tem um caráter permanente de obsessão, cessa quase sempre quando o espírito fica satisfeito.
Se o espírito que se manifesta com obstinação, seja à vista, seja por meios perturbadores, que não poderiam ser tomados por uma ilusão, é mau. E se age com malevolência, geralmente é mais tenaz, o que não impede que sejamos mais perseverantes, sobretudo pela prece sincera feita em sua intenção. Mas é preciso estarmos realmente convencidos de que não há, para isso, nem palavras sacramentais, nem fórmulas cabalísticas, nem exorcismos que tenham a menor influência. Quanto piores, mais se riem do pavor que inspiram e da importância ligada à sua presença. Divertem-se ao serem chamados diabos ou demônios, razão por que tomam gravemente os nomes de Asmodeu, Astaroth, Lúcifer e outras qualificações infernais, redobrando de malícias ao passo que se retiram quando veem que perdem tempo com gente que não se deixa enganar e que se limita a rogar para eles a misericórdia divina. Superstição. Lê-se no Siècle, de 6 de abril de 1860, o senhor Félix N., jardineiro dos arredores de Orleans, passava por ter a habilidade de isentar os conscritos do sorteio, isto é, de os fazer obter um bom número. Prometeu ao senhor Frederic Vincent P., jovem vinhateiro de Saint-Jean-de-Bray, fazê-lo tirar o número que quisesse, mediante a quantia de 60 francos, 30 dos quais adiantadamente e o restante após o sorteio. O segredo consistia em rezar 3 Pater e 3 Ave durante 9 dias. Além disso, o feiticeiro afirmava que, graças ao que fazia de sua parte, a coisa beneficiaria o conscrito e o impediria de dormir durante a última noite, mas que ficaria isento. Infelizmente, o encanto não funcionou. O conscrito dormiu como de costume e tirou o número 31, que o fez soldado. Repetidos 2 vezes ainda, esses fatos não puderam ser mantidos em segredo e o feiticeiro Félix foi levado à justiça. Os adversários do espiritismo o acusam de despertar ideias supersticiosas. Mas o que haverá de comum entre a doutrina que ensina a existência do mundo invisível, comunicando-se com o mundo visível, e fatos da natureza do que relatamos, que são os verdadeiros tipos de superstição? Onde se viu alguma vez que o Espiritismo tenha ensinado semelhantes absurdos? Se aqueles que o atacam a tal respeito se dessem ao trabalho de estudá-lo antes de julgá-lo tão levianamente, não somente saberiam que ele condena todas as práticas divinatórias, como lhes demonstra a inutilidade. Portanto, como temos dito muitas vezes, o estudo sério do Espiritismo tende a destruir as crenças verdadeiramente supersticiosas. Na maioria das crenças populares há, quase sempre, um fundo de verdade, embora desnaturada e amplificada. S.A. os acessórios, as falsas aplicações que, a bem dizer, constituem a superstição. Assim é que os contos de fadas e de gênios repousam sobre a existência de espíritos bons ou maus, protetores ou malévolos. Que todas as histórias de fantasmas têm sua origem no fenômeno muito real das manifestações espíritas, visíveis e mesmo tangíveis. Tal fenômeno, hoje completamente provado e explicado, entra na categoria dos fenômenos naturais, que são uma consequência das leis eternas da criação. Mas o homem raramente se contenta com a verdade que lhe parece muito simples. Pela imaginação, ele a reveste com todas as quimeras e é então que cai no absurdo. Vêm depois os que têm interesse em explorar essas mesmas crenças, as quais juntam um prestígio fantástico, próprio a servir aos seus interesses. Daí essa turba de adivinhos, de feiticeiros, de ledores da sorte, contra os quais a lei impõe o rigor da justiça. O espiritismo verdadeiro, racional, não é, pois, mais responsável pelos abusos que se cometem em seu nome do que o é a medicina, pelas fórmulas ridículas e pelas práticas empregadas por charlatões ou pessoas ignorantes. Ainda uma vez, antes de julgá-lo, dai-vos ao trabalho de estudá-lo. Concebe-se um fundo de verdade em certas crenças, mas talvez se pergunte sobre o que pode repousar a que originou o fato acima, crença muito espalhada em nosso interior, como se sabe.
Parece-nos que tem seu princípio no sentimento intuitivo dos seres invisíveis, aos quais se é levado a atribuir um poder de que muitas vezes não dispõem. A existência dos espíritos enganadores que pululam à nossa volta, em consequência da inferioridade do nosso globo, como insetos nocivos num pântano, e que se divertem à custa das pessoas crédulas, predizendo-lhes um futuro quimérico, sempre próprio a lisonjear seus gostos e desejos, é um fato cuja prova nos é dada diariamente pelos médiuns atuais. O que se passa aos nossos olhos tem ocorrido em todas as épocas, pelos meios de comunicação em uso, conforme o tempo e os lugares. Eis a realidade. Com o auxílio do charlatanismo e da cupidez, a realidade passou ao estado de crença supersticiosa. Pneumatografia ou escrita direta. No dia 11 de fevereiro último, o Sr. X, um dos nossos mais ilustres literatos, achava-se em casa da Sra. Rouet, com 6 outras pessoas, há tempos iniciadas nas manifestações espíritas. O Sr. X e a Sra. Rouet assentaram-se face a face, em volta de uma mesinha escolhida pelo próprio Sr. X. Este último tirou do bolso um papel perfeitamente branco, dobrado em 4, e por ele marcado com sinal quase imperceptível, embora suficiente para ser facilmente reconhecido. Colocou-o sobre a mesa e o cobriu com um lenço branco que lhe pertencia. A Sra. Rouet pôs as mãos sobre a ponta do lenço, o Sr. X fez o mesmo, pedindo aos espíritos uma manifestação direta, com vistas à sua instrução. Pediu-a de preferência a Channing, evocado com essa finalidade. Ao cabo de 10 minutos, ele mesmo levantou o lenço e retirou o papel, que trazia escrito de um lado o esboço de uma frase traçada com dificuldade e quase ilegível, mas na qual se podiam descobrir os rudimentos destas palavras: Deus vos ama. Do outro lado estava escrito Deus no ângulo exterior e Cristo no fim do papel. Esta última palavra era escrita de modo a deixar uma impressão na folha dupla. Uma segunda prova foi feita em condições exatamente iguais, e, ao cabo de um quarto de hora, o papel continha, na face inferior e em caracteres fortemente traçados em negro, estas palavras inglesas: God loves you e, mais abaixo, Channing. No fim do papel, ele havia escrito em francês: Fé em Deus. Enfim, no reverso da mesma página, existia uma cruz, com um sinal semelhante a um caniço, ambos traçados com uma substância vermelha. Terminada a prova, o Sr. X exprimiu à Sra. Rouet o desejo de obter, por seu intermédio, considerando-se a sua condição de médium escrevente, algumas explicações mais desenvolvidas de Channing, estabelecendo-se entre ele e o espírito o seguinte diálogo. Pergunta: Channing, estais presente? Resposta: eis-me aqui, estais contente comigo? Pergunta: a quem se destina o que escrevestes, a todos ou a mim particularmente? Resposta: escrevi esta frase, cujo sentido se dirige a todos os homens, mas, escrevendo-a em inglês, a experiência é para vós em particular. Quanto à cruz, é o sinal da fé. Pergunta: por que a fizestes em cor vermelha? Resposta: para vos pedir fé. Eu nada podia escrever, era muito longo. Dei a vós um sinal simbólico. Pergunta: o vermelho é, pois, a cor que simboliza a fé? Resposta: certamente, é a representação do batismo de sangue. Observação: a Sra. Rouet não sabe inglês, e o espírito quis dar assim uma prova a mais de que seu pensamento era estranho à manifestação. Ele o fez espontaneamente e de boa vontade, mas é mais que provável que, se tivessem pedido como prova, ele não teria se prestado a isso. Sabe-se que os espíritos não gostam de servir de instrumento com vistas a experiências. Muitas vezes, as provas mais patentes surgem quando menos se espera, e quando os espíritos agem por sua iniciativa, frequentemente dão mais do que se lhes teria pedido, seja porque desejam mostrar sua independência, seja porque, para a produção de certos fenômenos, seria necessário o concurso de circunstâncias que, nem sempre, nossa vontade é suficiente para as fazer nascer.
Nunca seria demais repetir que os espíritos têm livre-arbítrio e querem provar-nos que não se submetem aos nossos caprichos. Eis porque raramente acedem ao desejo da curiosidade. Os fenômenos, seja qual for a sua natureza, jamais estão de uma maneira certa à nossa disposição, e ninguém poderia gabar-se de obtê-los à vontade e num dado momento. Quem os quiser observar deve resignar-se a esperá-los, e muitas vezes é, da parte dos espíritos, uma prova para a perseverança do observador e do fim a que se propõe. Os espíritos pouco se preocupam em divertir os curiosos e só se ligam de boa vontade às pessoas sérias, que provam vontade de instruir-se, para tanto fazendo o que for necessário, sem mercadejar seu esforço e seu tempo. A produção simultânea de sinais em caracteres de cores diferentes é um fato extremamente curioso, contudo, não é mais sobrenatural que os outros. Podemos dar-nos conta desse fato lendo a Teoria da Escrita Direta, na Revista Espírita do mês de agosto de 1859. Com a explicação, desaparece o maravilhoso, resultando num simples fenômeno que tem sua razão de ser nas leis gerais da natureza e no que poderíamos chamar a fisiologia dos espíritos. Espiritualismo e espiritualismo. Num discurso pronunciado ultimamente no Senado por Sua Eminência o Cardeal Donetti, nota-se a frase seguinte: mas hoje, como outrora, é certo dizer com um eloquente publicista que, no gênero humano, o espiritualismo é representado pelo cristianismo. Incorreríamos, sem dúvida, em estranho erro se pensássemos que o ilustre prelado, em tal circunstância, tivesse entendido o espiritualismo no sentido da manifestação dos espíritos. Esta palavra é aqui empregada em sua verdadeira acepção, e o orador não podia exprimir-se de outra maneira, e, a menos que se servisse de uma perífrase, não existiria outro termo para exprimir o mesmo pensamento. Se não tivéssemos indicado a fonte de nossa citação, certamente poderiam pensar que tivesse saído textualmente da boca de um espiritualista americano a propósito da doutrina dos espíritos, igualmente representada pelo cristianismo, que é a sua mais sublime expressão. De acordo com isso, seria possível que um futuro erudito, interpretando à vontade as palavras de Monsenhor Donet, tentasse demonstrar aos nossos sobrinhos netos que em 1861 um cardeal tinha professado publicamente, perante o Senado da França, a manifestação dos espíritos? Não vemos no fato uma nova prova da necessidade de existir uma palavra para cada coisa, a fim de nos entendermos? Quantas disputas filosóficas intermináveis não tiveram por causa o sentido múltiplo das palavras? O inconveniente é mais grave ainda nas traduções, oferecendo-nos o texto bíblico mais de um exemplo. Se, na língua hebraica, a mesma palavra não tivesse significado dia e período, não nos teríamos enganado sobre o sentido do Gênesis a propósito da duração da formação da terra, e o anátema não teria sido lançado, por falta de entendimento, contra a ciência, quando esta demonstrou que a referida formação não poderia ter sido realizada em 6 vezes 24 horas. Ditados espontâneos. As diferentes ordens de espíritos, comunicação particular obtida pela senhora Deslin, membro da sociedade de seu finado marido. Escuta-me, cara amiga, se queres que te diga boas e grandes coisas. Não vês a direção dada a certos acontecimentos e a vantagem que daí se pode tirar para o progresso da obra santa? Ouve os espíritos elevados e trata, sobretudo, de não os confundir com os que procuram impor-se por uma linguagem mais pretensiosa do que profunda. Não os mistures os teus com os pensamentos deles. Seria possível que os habitantes da Terra pudessem encarar as coisas do mesmo ponto de vista que os espíritos desprendidos da matéria e obedientes às leis do Senhor? Não confundas num mesmo conjunto todos os espíritos. Eles são de ordens bem diferentes. O estudo do Espiritismo vô-lo ensina, mas, deste lado, quanto tendes ainda a aprender? Há na Terra uma enormidade de indivíduos cuja inteligência não se assemelha absolutamente. Alguns dentre eles parecem aproximar-se mais dos animais que do homem.
ao passo que existem outros de tal modo superiores que se é tentado a dizer que se aproximam de Deus, espécie de blasfêmia, que se deve traduzir pelo pensamento de que eles têm em si uma centelha dessas claridades celestes, lançadas em seu coração pelo Divino Mestre. Pois bem, seja qual for a diversidade das inteligências na raça humana, convence-te de que tal diversidade é infinitamente maior ainda entre os espíritos. Neste ponto, há os inferiores, que não têm semelhantes entre os homens, enquanto os há bastante purificados para se aproximarem de Deus e o contemplarem toda a sua glória. Submetidos às suas menores ordens, só aspiram a obedecer e a agradar. Chamados a circular em meio dos mundos ou a fixar-se segundo o que convém à execução dos grandes desígnios do Senhor, a uns diz: Ide, revelai meu poder a esses seres grosseiros, cuja inteligência já é tempo de despertar. A outros, percorrei estes mundos, a fim de que, guiados por vossos ensinos, os seres superiores que os habitam juntem novas grandezas a todas as que já lhes foram reveladas. Que todos sejam instruídos de que chegará o dia em que as claridades do alto não mais serão obscurecidas, mas brilharão eternamente. Teu amigo. Os 2 ditados seguintes foram obtidos num pequeno círculo íntimo do bairro de Luxemburgo e nos são enviados por nosso colega, Sr. Solichon, que assistiu a eles. Lamentamos que nossas ocupações ainda não nos tenham permitido comparecer a essas reuniões, para as quais houveram por bem convidar-nos. Sentir-nos-eremos felizes quando pudermos assistir a elas, porque sabemos que são presididas por um sentimento de verdadeira caridade cristã e de recíproca benevolência. E remorso e arrependimento. Estou contente por ver que vos reunis pela mesma fé e pelo amor de Deus Todo-Poderoso, nosso Divino Senhor. Possa Ele guiar-vos sempre no bom caminho e cumular-vos com seus benefícios, o que fará se vos tornardes dignos. Amai-vos sempre uns aos outros, como irmãos, prestai-vos mútuo auxílio, e que o amor do próximo não vos seja uma palavra vazia de sentido. Lembrai-vos de que a caridade é a mais bela das virtudes e que, de todas, é a mais agradável a Deus. Não só dessa caridade que dá um óbolo aos infelizes, mas a que vos leva a ter compaixão das misérias de nossos irmãos, que vos faz partilhar suas dores morais, aliviar o fardo que os oprime, a fim de lhes tornar a dor menos viva e a vida mais fácil. Recordai-vos de que o arrependimento sincero obtém o perdão de todas as faltas, tamanha é a bondade de Deus. O remorso nada tem em comum com o arrependimento. O remorso, meus irmãos, já é o prelúdio do castigo. O arrependimento, a caridade, a fé vos conduzirão às felicidades reservadas aos espíritos bons. Ides ouvir a palavra de um espírito superior, bem amado de Deus. Recolhei-vos e abri o coração às lições que ele vos dará. Um anjo da guarda. 2. Os médiuns. Sinto-me satisfeito por ver que sois pontuais ao encontro que vos marquei. Possa a bondade de Deus estender-se sobre vós e serdes auxiliados por vossos anjos da guarda, com seus conselhos, preservando-vos da influência dos espíritos maus, se souberdes escutar sua voz e fechar o coração ao orgulho, à vaidade e à inveja. Encarregou-me Deus de uma missão a cumprir junto aos crentes que ele favorece com o mediunato. Quanto mais graças receberem do Altíssimo, mais perigos correrão. E esses perigos são tanto maiores quanto nascem dos mesmos favores que Deus lhes concede. As faculdades de que gozam os médiuns lhes atraem os elogios dos homens. Felicitações, adulações, eis o escolho. Esses mesmos médiuns, que deveriam ter sempre presente na memória a sua incapacidade primitiva, as esquecem, fazem mais. O que só devem a Deus, atribuem ao seu próprio mérito. Que acontece então? Os espíritos bons os abandonam. Não tendo mais bússola para os guiar, se transformam em joguete dos espíritos enganadores. Quanto mais capazes, mais são levados a considerar sua faculdade um mérito, até que, enfim, para os punir, Deus lhes retira o dom, que apenas lhes pode ser fatal.
Nunca seria demais lembrar que vos recomendeis ao vosso anjo da guarda, para que vos auxilie a vos manter vigilantes contra vosso mais fiel inimigo, que é o orgulho. Lembrai-vos de que sem o apoio de vosso divino mestre, vós, que tendes a felicidade de servir de intermediários entre os espíritos e os homens, sereis punidos tanto mais severamente quanto mais favorecidos, se não tiverdes aproveitado a luz. Apraz-me crer que esta comunicação, da qual dareis conhecimento à sociedade, produzirá seus frutos, e que todos os médiuns que lá se acham reunidos manter-se-ão em guarda contra o escolho que os destruiriam. Esse escolho, já o disse a todos, é o orgulho. Joana d'Arc. Aviso: temos a satisfação de anunciar aos nossos leitores a reimpressão da história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma. Essa obra aparecerá em breve na livraria do Sr. Ledoyen. Voltaremos a falar novamente dela. Allan Kardec.